Casco tem sido um problema sério para muitos criadores, a ponto de produtores deixarem a atividade por não conseguirem conviver com esse problema. Pelo tanto de relato e casos que a gente observa, não é exagero dizer que casco é o segundo maior desafio sanitário da ovinocultura, ficando atrás apenas de verminose. Mas diferente da verminose, que é um mal no qual a gente não consegue exterminar, a gente precisa conviver, casco a gente consegue controlar e erradicar o problema de uma propriedade. E será sobre isso a conversa do nosso 20º episódio. Esse projeto se chama Mais Ovinos. Nosso objetivo com ele é promover a ovinocultura através da informação e do conhecimento. Ele é realizado por mim, que me chamo Ney, e pela Vanessa. Nós somos médicos veterinários e produtores rurais. E além do podcast, temos também as redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram e Facebook como @maisovinos. Para todos aqueles que quiserem entrar em contato conosco, nosso e-mail é maisovinos@gmail.com. Entrem em contato com a gente, nos contem o que estão achando, o que vocês concordam, discordam, suas experiências, enfim, a participação de vocês é fundamental. Vamos começar nossa conversa hoje dizendo que casco tem solução e do ponto de vista técnico, as etapas que precisam ser seguidas estão bem claras. O que está faltando é um melhor entendimento da doença, e também por isso esse episódio, e também está faltando o produtor executar essas etapas que são necessárias. Ao longo do episódio a gente vai detalhar todo esse processo. Quando falamos em casco, parece que todas as doenças são uma só. E não é isso, embora às vezes a gente note que há uma confusão. Os cascos são acometidos por uma série de lesões. Manqueira pós-banho, abscessos, trauma por corpo estranho, dermatofitose, enfim, várias. Mas todas essas são de fácil tratamento e boa resposta. O animal tende a se recuperar. A grande dificuldade dos cascos está numa doença chamada foot rot, que em tradução livre ficaria podridão dos cascos. Em espanhol, aqui os uruguaios chamam de pietim. O foot rot, essa podridão dos cascos, diferente das demais doenças de casco, não é de fácil tratamento, a resposta nem sempre é positiva e muitos animais, em vez de se recuperar, ficam com a doença da forma crônica. Para dificultar ainda mais, diferente das demais, essa é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, um animal doente transmite para os demais. Então estamos falando de uma doença infecto-contagiosa e crônica que afeta os cascos. O foot rot lesiona e necrosa a epiderme interdigital, isso é, aquela pele que fica entre os cascos, entre os dígitos. Depois avança para a matriz do casco e conforme vai avançando vai causando destruição e deformando enquanto ele está se instalando. Obviamente que todo esse processo vai causar dor, desencadeia uma série de processos inflamatórios, o animal se sente incomodado, aumenta a temperatura do local, ele vai se locomover menos, porque está sentindo dor, vai comer menos, vai buscar menos comida. Com o avanço da doença ele começa a mancar, começa a claudicar, até chegar ao ponto que esse animal começa a pastar de joelhos. E infelizmente essa cena nem é tão rara assim de se ver. Outro ponto é que com o avanço da doença, esse espaço interdigital necrosado se torna uma porta de entrada para miases. E ali, além da doença, a gente ainda vai ter uma bicheira nesse local, tudo fica muito pior, muito mais difícil. Um animal que come menos e que sente dor é um animal que produz menos. Alguns estudos observaram que rebanhos com foot rot apresentaram 10% a menos, ou seja, de queda na produção de lã e de peso, maior dificuldade de manutenção e ganho de score de condição corporal, além de refletir na reprodução. 2 estudos realizados aqui no Rio Grande do Sul observaram que animais com foot rot ficavam com uma porcentagem de prenhez ao redor de 50%, enquanto animais sem foot rot a prenhez superava os 90%. E claro, mesmo esses conseguindo emprenhar, essa fêmea com todas as dificuldades que a gente acabou de comentar, ela vai ter possivelmente cordeiros mais fracos, cordeiros piores, com maiores chances de mortalidade e menor desempenho. Então, os prejuízos são inúmeros e ó que a gente ainda nem falou de custo de tratamento, de perdas ou necessidade de descarte. Vamos tentar agora entender um pouco a doença, porque vai ser fundamental para a gente entender o que a gente vai precisar fazer para controlar e erradicar. O foot rot acontece com a associação de 2 bactérias. Uma é a Fusobacterium necrosporum, que é uma bactéria comum, presente naturalmente no trato digestivo dos ovinos,
Mas quando ela se encontra com uma segunda bactéria, chamada Dichylobacter nodosus, as duas agem em sinergismo, isso é, se ajudam. Uma vira porta de entrada para a outra e aí a lesão se instala e acontece tudo aquilo que a gente acabou de comentar. Diferente da primeira bactéria, que falamos que é comum e natural dos ovinos, essa segunda, a Dichylobacter nodosus, essa é uma bactéria incomum que só é encontrada na natureza nos pés dos ruminantes. Essa bactéria tem várias características. Ela é gram-negativa, ela é não esporulada, mas as características principais que a gente precisa entender hoje são duas. A primeira é que ela tem afinidade pelos cascos. A segunda, que ela é anaeróbica, isso é, ela não gosta de oxigênio. Então, para a sobrevivência dela, ela vai invadindo e se instalando dentro do casco, que é o local de afinidade dela. Ela vai buscando esse ambiente sem ar, portanto um ambiente anaeróbico, e para fazer isso ela vai destruindo o casco. Pelas características dela, então, ela consegue sobreviver longos períodos nos cascos, muitas vezes até diminuindo a sua atividade, e aí a lesão parece que melhorou, porque ela vai secando, parece que sara, mas ela fica lá dentro, sobrevivendo no ambiente que ela está lá sem ar, só esperando o melhor momento para retornar. E na natureza, essa bactéria sobrevive muito pouco tempo, não mais do que 15 dias. Então, recapitulando, tudo se inicia com uma lesão interdigital, no espaço entre os dedos, onde a bactéria se instala, coloniza esse espaço, lesiona, se multiplica e vai avançando em direção ao casco. Lembrando que ela tem afinidade, então, pelo casco e que ela busca um ambiente sem ar. E aí essa bactéria ou segue avançando, segue lesionando, ou ela pode estacionar, como se ela reduzisse a sua atividade. Essa lesão externamente vai secar, enquanto ela vai estar lá do lado de dentro, lá esperando o melhor momento, o momento mais oportuno para voltar a infeccionar. Ela dura muito tempo dentro dos cascos e muito pouco tempo fora dos cascos. Bom, a maioria das bactérias tem algumas condições predisponentes para se manifestar, e essa de Dichylobacter nodosus não é diferente. Ela precisa ter essa lesão inicial que a gente comentou, na região do meio dos cascos ali, interdigital, e isso é muito comum, seja por uma sujeira, uma pastagem grosseira, mas é uma região onde normalmente acontece algum tipo de pequena lesão. Essa lesão tem a participação da primeira bactéria que a gente citou, a Fusobacterium, o que também é comum, já que é uma bactéria natural dos ovinos. E os outros dois pontos que são fundamentais são temperatura e umidade. Umidade, por exemplo, dias chuvosos, ou épocas chuvosas, ou áreas alagadiças. E a temperatura que esteja acima de 15 graus, mas não superior a 35. Então, uma temperatura entre 15 e 35 graus. Esse cenário de umidade, da temperatura e da lesão inicial, se houver a presença da bactéria, vai desencadear então o Foot-Rot. Seja com novas lesões acontecendo, ou seja, voltando aquelas lesões que parentavam ter secado, mas que elas ressurgem no momento oportuno. E aí está a questão da cronicidade dessa doença. Parece que melhorou, mas ela está lá dentro, só esperando uma oportunidade para retornar. Essa soma de umidade e temperatura, para nós aqui do Rio Grande do Sul, é típico da primavera e do outono. E também acontece nos verões chuvosos. Não que não possam acontecer em outras épocas do ano, mas na estatística fica bem clara que são esses momentos, primavera e outono, que a gente tem a maior incidência de problemas. No inverno, a gente até tem umidade, mas a temperatura mais baixa acaba inibindo a bactéria. Assim como o verão, principalmente o nosso verão aqui do Bioma Pampa, que é muito seco e uma temperatura muito alta, também nos ajuda prejudicando a bactéria. E é exatamente nesse momento do verão seco que a gente deve aproveitar para identificar o nosso problema e iniciar o nosso controle para avançar até a erradicação. O primeiro passo, então, é saber identificar e separar o nosso rebanho classificando em animais sadios e aqueles que estão com a doença. E desses que estão com a doença, nós vamos classificar em 5 escalas. Animais sadios, então, são aqueles que estão com espaço interdigital íntegro, com pelo, rosado, sem qualquer tipo de problema ou alteração. Já os animais doentes, vamos separar em 5 escalas. O grau 1, o espaço interdigital, ele ainda está rosado, mas ele já começa a estar um pouco úmido. Os pelos ficam com uma aparência de molhado, porque tem um exudato, tem tipo uma secreçãozinha que começa a molhar esse pelo. Lembra o aspecto de uma assadura. Ainda é uma lesão leve, ainda está só na pele, ainda não chegou a afetar o casco. No grau 2,
é o avanço desse grau 1. Os pelos já tem menos ainda, já estão caindo, já tem quase nenhum. A lesão está avançando em direção ao casco e está mais evidente. Já no grau 3, a bactéria chegou no casco. Aí ela começa a ingressar nessa região dura. Lembrem que ela tem afinidade, então ela está buscando esse casco e ela está buscando o ambiente sem ar, que é o melhor ambiente para ela. Então ela está avançando e quanto maior ela avança, mais ela vai lesionando o casco, mais ela vai causando o desprendimento do casco. Quanto mais ela vai invadindo, menor a nossa possibilidade de recuperação. No grau 3, a bactéria recém está começando essa invasão, ainda não tem desprendimento de casco. E aqui um ponto fundamental, que recém no grau 3 o animal vai começar a mancar, vai começar a claudicar. No grau 1 e 2, o animal ainda não está mancando, ele ainda não está rengueando. O único sinal clínico é a lesão entre os dedos no grau 1 e 2. E o grau 4 e 5 é o avanço, aí a gente vai ter desprendimento. A lesão vai avançando e vai deformando o casco fica deformado, ele vai se desprendendo até avançar por todo o casco. Aqui sim, aqui o animal já está mancando bastante, ele já perdeu peso por aquelas questões que a gente comentou de não conseguir se alimentar direito, o casco está bem deformado, quase sempre é uma porta de entrada para miases, então é aquele casco deformado e com bicheira. E nos graus 4 e 5 nós teremos os animais crônicos, que são aqueles que a gente até pode tratar, aparentam melhorar, mas na verdade são eles que vão perpetuar a doença dentro da propriedade. Quando as condições ambientais estiverem desfavoráveis para a doença, ela vai diminuir sua atividade, como se ela estivesse incubando. O produtor até fica feliz, acha que melhorou, mas a bactéria está ali só esperando as condições ideais novamente para retornar. Nesses animais crônicos, quando a lesão regride, esse meio dos dedos que a gente falou que fica úmido, ele volta a ficar seco. Mas é fácil de ver que ali já teve uma lesão no passado. Não vai ter pelo, vai faltar os pelos, o casco vai estar irregular, vai estar feio, e o animal pode até não mancar mais, porque ele se adapta a esse casco irregular. E isso muitas vezes até dá uma sensação de que dá para manter o animal. Afinal, está seco, o animal está conseguindo caminhar bem. Mas a gente precisa lembrar que assim que as condições ficarem favoráveis de novo, é esse animal que vai infectar todos os demais. Bom, o que fazer então? A primeira coisa é a gente se organizar para definir quando faremos essa nossa intervenção, e o melhor momento então é no verão seco, mas pode ser feito a critério de cada propriedade. A segunda coisa então a ser feita é que a gente não pode esperar ou tratar apenas animais mancos. A gente acabou de ver então que ele só vai mancar lá no grau 3, e como é uma doença infecto-contagiosa, se a gente deixar o grau 1 e grau 2 sem tratamento, eles vão continuar doentes e vão continuar contaminando os demais. Portanto, a gente vai precisar examinar animal por animal, pata por pata. A gente sabe que isso é um trabalho penoso e que vai ser cansativo, nem sempre ele é bem aceito, mas a gente precisa conscientizar todos que estão na propriedade da importância da necessidade. E assim a gente vai iniciar o nosso controle em busca da erradicação. É melhor ter uma intervenção forte e definitiva e eliminar o problema do que estar convivendo constantemente com as perdas desse problema. A gente então vai separar os animais em 3 grupos. O grupo 1 é os sadios. O grupo 2 vão ser os lesionados, mas que são curáveis, que são o grau 1, 2 e os graus 3 iniciais. E o outro grupo são os crônicos, que são os graus 4 e 5. Nos animais sadios, a gente vai fazer um pedilúvio e a gente vai mandar eles para um campo que tenha ficado sem animais por no mínimo 15 dias. Lembrem que a bactéria sobrevive no máximo 15 dias, então esse campo para onde a gente vai mandar esses ovinos sadios é um campo que também está seguro, a gente sabe que eles não vão se contaminar lá. Então, pedilúvio e campo seguro para os animais sadios. Os animais curáveis precisam ir para outro campo. E esse outro campo ele não pode ser caminho ou passada para esses animais sadios, porque a bactéria é uma bactéria que vai ficar no solo, então não faria sentido nenhum fazer os animais sadios passarem pelo local onde passou a bactéria. Para esses animais que são curáveis, o grau 1, 2 e 3 inicial, a gente vai fazer 3 pedilúvios consecutivos, cada um com intervalo entre si de 7 dias. Então vai ser um tratamento que vai durar 21 dias. E no final, a gente vai avaliar novamente se eles estão curados
e caso estiverem aí, eles voltam para o rebanho, ou se eles não estão curáveis, e aí então a gente vai classificar eles também como crônicos. Os crônicos, esses a gente só pode ter um destino para eles, que é o descarte para abate. E aqui está uma das maiores dificuldades do tratar o footy-root. O descarte sempre é um problema para o produtor, porque a ovelha deu uma boa cria, porque é um bom carneiro, porque ela é nova, porque elas têm características morfológicas que lhe agradam, porque é um animal de pureza racial, enfim, vários motivos para querer ficar com o animal, ou ele vai postergando essa retirada do animal. Diz que vai tirar, diz que vai deixar num campo separado, e daqui a pouco esses animais se misturam e daqui a pouco esse problema se perpetua. Só com esse relato, então, já dá para entender o porquê que muitas propriedades não conseguem enfrentar o problema de casco. Ele é mais do que um tratamento, ele também é manejo e também é a definição da necessidade de descarte. Claro que pode ocorrer, por algum motivo, esses animais crônicos não poderem ser descartados imediatamente. O ideal até seria, mas pode ser que, por exemplo, a ovelha esteja prenha. Então a gente vai ter que identificar ela, fazer uma marca que seja bem visível, para assim que ela parir e criar o cordeiro dela, ela seja retirada do nosso campo. É muito importante que durante esse tempo, esse animal crônico que vai ficar na propriedade, fique num potreiro separado, que não se misture com os animais sadios. Se não houver potreiro separado, então o produtor vai precisar ficar ciente que esse problema vai continuar persistindo no rebanho dele. Por isso que o ideal é fazer essa intervenção no período seco e antes da estação reprodutiva. Lembrem lá no episódio do encarneiramento e no calendário anual que a gente falou que antes do encarneiramento a gente olhava dente, olhava uma série de fatores, inclusive os cascos. Então, olha como tudo se encaixa novamente, né? Para a gente então reforçar o nosso controle para ir para a erradicação, a gente vai precisar fazer a revisão de todos os animais, as 4 patas de cada um, buscando o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5, subdividindo esses animais em sadios, em recuperáveis e em crônicos, pé dilúvio nos sadios e para um campo limpo a pelo menos 15 dias para eles. Para os recuperáveis vamos fazer os 3 tratamentos e para os crônicos a gente vai eliminar. Footy-root é um problema de campo, de ambiente. Esses animais eles ainda podem ser criados e estabulados, porque aí eles não vão ter contato com o ambiente, eles vão estar sobre um piso ripado, a umidade não vai ser mais problema, assim como a contaminação acaba sendo de alguma forma controlável. Então, outra alternativa que a gente tem é comercializar esses animais, caso eles não estejam gordos ainda para ir para o abate, com um confinador. A única coisa que a gente precisa é fazer uma negociação que seja justa e transparente, informando o motivo que a gente está fazendo essa negociação, e o confinador vai organizar a sua parte sanitária para receber esses animais. Fizemos a intervenção, depois a gente vai ir controlando, vai ir monitorando, e no segundo ano a gente realiza uma nova revisão de todo o rebanho. Normalmente com 2 anos já é o suficiente, mas claro que vai depender do desafio de cada propriedade. A maioria, eu até diria que no primeiro ano já consegue resultados impressionantes. Algumas talvez precisem fazer isso durante 2 ou 3 anos. Agora a gente vai falar sobre tratamento e depois os principais riscos e erros que a gente tem notado quanto ao footy-root. O tratamento a gente comentou aqui diversas vezes sobre o pé dilúvio. Quem cria ovinos precisa ter pé dilúvio. Esse pé dilúvio precisa ser bem construído, isso é, caber uma quantidade proporcional de animais, proporcionais à quantidade que a propriedade cria, que o líquido, ou seja, o volume, cubra todo o casco do animal, que não permita que o animal fique apoiado ou tire esse casco para fora. E vários estudos foram feitos para saber qual seria a melhor solução para ser colocada no pé dilúvio. E a melhor opção que a gente encontrou até hoje é sulfato de zinco, na proporção de 10%. Ou seja, para cada 10 litros de água, 1 kg de sulfato de zinco. Outro ponto, os animais precisam ficar pelo menos 10 minutos com os cascos totalmente submersos nessa solução de sulfato de zinco. O objetivo do produto é que ele penetre o suficiente para chegar onde está a bactéria. A gente precisa lembrar que essa bactéria é anaeróbica, fica então internamente ao casco, ela está procurando um ambiente sem ar, e o produto então ele precisa chegar
o mais dentro possível, e para isso ele precisa de tempo para agir. Então nada adianta passar os animais no pedilúvio, fazer eles cruzarem rapidamente. Isso vai ajudar na parte externa, mas não vai avançar sobre a lesão. Então o tratamento é através de pedilúvio com sulfato de zinco na diluição de 10%, onde os 4 cascos fiquem submersos por pelo menos 10 minutos. Ponto importante do pedilúvio então é volume, concentração, o tempo que esses animais vão ficar, e é importante o tamanho desse pedilúvio proporcional ao tamanho do rebanho. Sempre iniciando o nosso tratamento pelos animais sadios e depois os animais recuperáveis. E até aqui a gente ainda nem falou de casqueamento. Casqueamento vai ajudar todo esse processo. Ajuda porque limpa, ajuda porque o animal pisa melhor, ou seja, ele vai se machucar menos, tira acúmulo de sujeira e ajuda no grau 3, porque pode contribuir para expor a bactéria. Lembra que a gente comentou que no grau 3 a bactéria, conforme ela vai avançando, ela vai fazendo o desprendimento desse casco. Esse casco então ele vai apodrecendo. Isso tudo a gente consegue tirar no casqueamento e de alguma forma isso ajuda, porque retira esse excesso de casco, esse casco morto, e de alguma forma contribui para expor a bactéria e depois vai ser submersa na solução com sulfato de zinco, possivelmente vai ajudar nos efeitos. Assim como no pedilúvio, no casqueamento também é preciso cuidar a ordem dos animais que a gente vai casquear, sempre fazendo primeiro os animais sadios. Afinal, a gente pode estar, através da tesoura, contaminando outros animais. Outro ponto importante é que no final de todo o processo, quando a gente termina de fazer o casqueamento, a gente precisa recolher os restos das unhas, porque eles também podem ser fonte de contaminação para o ambiente e acabar contaminando os demais. Outra dúvida frequente é o uso ou não de antibiótico. Cada propriedade vai definir a necessidade junto com o seu técnico, mas particularmente, na nossa opinião, o antibiótico ele pode até ser usado nos animais recuperáveis, para auxiliar, nunca sozinho, porque o pedilúvio é indispensável. Agora, nos animais crônicos, o antibiótico ele também vai ajudar a regredir a lesão, vai secar, como a gente falou agora há pouco, mas a gente também falou que são esses casos que acabam voltando assim que as condições ambientais favorecerem. Portanto, o antibiótico nesse caso só vai mascarar o problema, dando uma falsa sensação de que o animal que na verdade deveria ser descarte é recuperável, e assim a gente acaba mantendo o problema na propriedade. É preciso entender que esses animais crônicos, pela característica da lesão, pela característica da bactéria que se instala lá dentro do casco, o tratamento normalmente não surge o efeito que a gente espera, porque é difícil chegar no local da lesão nas condições suficientes para combater com eficácia. O pedilúvio, por mais que a solução penetre no casco, não vai chegar tão profundamente, assim como os antibióticos normalmente não chegam na concentração adequada lá no interior do casco. Então, lesões crônicas tendem a retornar assim que o ambiente ficar favorável para elas. Outro debate frequente é o uso ou não de vacinas, porque a gente tem no mercado uma vacina comercial para footrot. Em muitas propriedades ela tem, de fato, ajudado, e em algumas outras elas não têm contribuído muito. Certamente o sucesso está relacionado aos outros manejos que a gente já comentou. Eu acho que a vacina é uma arma a mais, mas sem fazer descarte, sem separar animais, sem fazer pedilúvio, ela não vai ter muito efeito. Assim como é provável que muitas propriedades, só fazendo esses manejos, já consigam ter sucesso sem precisar da vacina. Cada propriedade vai ver a sua necessidade e o seu grau de desafio. Sobre os principais riscos e erros que a gente observa, o primeiro então é, sem dúvida nenhuma, não realizar o descarte dos animais crônicos. Outro erro é sempre esperar os animais mancarem, achando que mancar é um sinal clínico inicial de lesão nos cascos. E na verdade, como a gente viu, o grau 1 e 2 o animal ainda não está mancando. Então é preciso examinar até aqueles animais que não estão mancando, porque eles já estão contaminados e essa fonte vai ser a fonte de contaminação para os demais. A gente falou também sobre a limpeza dos restos de cascos e também é preciso falar sobre limpeza de instalações, principalmente locais onde os animais passam com frequência,
como é uma doença infecto-contagiosa, onde há muita circulação de animais, são as zonas de risco. Então, principalmente em épocas de maior manejo, como reprodução ou aparição, ou para quem faz controle de verminose por método FAMACHA e está sempre juntando os animais, é preciso manter a higiene desse ambiente. A gente precisa entender que os ovinos são animais gregários, ou seja, eles têm o hábito de viverem juntos, eles caminham juntos, muitas vezes eles chegam a fazer fila para andar um atrás do outro. Então, um problema de um pode muito bem contaminar os outros. Outro problema comum é quanto às instalações, e seja pé dilúvio, que não tem o tamanho adequado, e outro é as cercas das propriedades, que nem sempre tem condições para a gente conseguir separar os lotes de animais. E aí a gente faz toda a observação, separa os lotes dos animais e no outro dia eles estão juntos e todo o nosso trabalho foi em vão. Instalações é um problema que a gente precisa estar atento nas propriedades rurais e podem dificultar o nosso tratamento para footy-rooty. E por último, mas não menos importante, na verdade muito importante, é observar cada animal adquirido. Mesmo propriedades que são classificadas como fechadas, elas adquirem carneiros. Esse carneiro pode ser a fonte de contaminação. Propriedades que fazem compra de animais de matrizes, ou que fazem invernada, ou uma compra esporádica, cada animal que entra na propriedade precisa ser inspecionado. Precisa passar pelo pé dilúvio, precisa ficar numa quarentena em um campo separado do rebanho para observar se ele não vai apresentar os sinais clínicos de footy-rooty. Senão, todo o nosso trabalho pode ir por água abaixo por um carneiro que chegou de fora contaminado. Esse foi o nosso 20º episódio. A gente falou sobre casco, sobre footy-rooty e a gente espera que ele ajude vocês. Nos encontramos na semana que vem para falar sobre melhoramento. Enquanto isso, seguimos por mais ovinos.